quando termina a doença mental, não é exatamente aqui que começa a normalidade. A normalidade vai começar lá para frente. Tem um espaço aqui, um E cinza. quem são os habitantes psiquiátricos desse interregno entre a loucura e a normalidade mental? Resposta: os condutopatas, também conhecidos como psicopatas. Pois é, não são nem loucos e nem normais. Ele tem um grau de consciência e ao mesmo tempo... Ele tem algo de normalidade e tem algo de loucura. Ele tem algo que não controla e tem algo que ele controla. Isso. Nossa. Entendeu? Mas só que eles não são alienados mentais. Porque os doentes mentais verdadeiros, alienados mentais na concepção de Asclepíades, né? Eles estão completamente fora da realidade. Eles romperam com a realidade. O condutopata, eu não gosto do nome psicopata, eu gosto de condutopata. Depois eu explico por quê. Mas os condutopatas, psicopatas... Sociopata também não. É tudo sinônimo. Tudo sinônimo. Eu já vou dar toda a linha da sinonímia, porque fica fácil de entender quem eles são. Tá bom. Mas esses condutopatas, sociopatas, psicopatas, loucos lúcidos, loucos morais, que são os nomes que eles têm no curso da história, eles não rompem com a realidade. Eles não alucinam, não deliram. Eles são muitas vezes inteligentes. Então aí viria a pergunta: qual a diferença que tem entre um fronteiriço, um condutopata, e o doente mental? E qual a diferença entre esse fronteiriço e um normal mentalmente? Não é uma... Nossa, é um desafio. É um desafio. Mas então vamos lá. Então, o que me separa de um condutopata? Isso. E o que separa um condutopata de um doente mental, de um louco. De um louco. De um louco. Exato. Então, vamos lá. Então, primeiro, justificar o nome condutopata. Porque eu acho que os nomes, eles revelam a essência da coisa. Entendi. Quando você fala um cavalo... Um cavalo. Um cavalo. Tá certo? Você já vai ver. A palavra já... Igual era esquizofrenia. Só aparente. Psiquiatria, que esquizofrenia é apenas um nome, não vale nada. Mas, enfim, apenas para fazer uma pequena ponte do que a gente tinha conversado. Bom, pois bem. Então, por que o nome condutopatas? Porque a patologia, a apatia, a deformidade, a doença está na conduta do indivíduo. Então, ele é um indivíduo que ele apresenta uma conduta patológica. Entendeu? Então, vamos lá. Entendi. Quais foram os nomes que foram dados durante a história, que é bom para a gente entender? O primeiro deu loucura moral, que é um nome bom. É um nome bom. Loucura moral. Depois, olha um outro nome interessante, loucura lúcida. São nomes que já caíram em desuso. Mas... Todo caiu em desuso. Loucura lúcida. Loucura lúcida. Depois, os tais psicopatas. Mas só que eu não gosto desse nome porque um esquizofrênico, que é um doente mental verdadeiro, ele no fundo, ele tem uma psique patológica. Ele seria um psicopata e não é. Por isso que eu não gosto do nome. Entendi. Mas enfim, ele é glamourizado também, etc. Mas esse nome que foi o que ficou. É o que pegou, o que pegou. Bom, e o sócio? O sociopata é outro sinônimo. Porque ele, na verdade, a apatia dele é na sociedade. Entendi. É um nome bom também, mas é sinônimo. Depois, portador de transtorno do comportamento, que é um nome bom também, porque é o que ele é. Bom, pois bem, para a gente apenas não ficar... para definir rapidamente. Qual a diferença que tem entre um fronteiriço e um doente mental? Um condutopata, sociopata, condutopata, psicopata, louco lúcido, louco moral, todo sinônimo. Qual a diferença dele para um doente mental verdadeiro? O doente mental verdadeiro rompe com a realidade. Tá certo? Ele alucina, ele está fora da realidade. O condutopata não. Ele não alucina, não delira, ele não tem problema de inteligência. Então, qual que é a diferença dele para o normal mentalmente? Tá certo? O que difere ele de ter esse diagnóstico de um normal mentalmente? A diferença é o que ele não tem. Empatia. Empatia, sim, um deles. Sentimentos superiores de piedade, de compaixão
e de altruísmo. Tá. Isso faz com que eles sejam absolutamente egoístas. Eles só pensam naquilo que interessa a eles e nada mais. Então, é clássica a pergunta que a gente faz quando vai examinar condutopatas, já suspeitando que ele vai ter esse diagnóstico. É clássica a pergunta, escuta, você está arrependido do que você fez? Claro que estou, doutor. Estou preso há 3 meses. Estão me chamando de monstro. Quer dizer, não é com aquilo que ele fez à vítima. Ele não está arrependido com a ação, ele está arrependido... E todos os condutopatas são iguais. É o que estão fazendo com ele. É o que recaiu sobre ele. Porque se não tivesse recaído, é 0 arrependimento. Eu tenho casos, com todo respeito, maravilhosos, entre aspas. Maravilhosos do ponto de vista psiquiátrico forense, não é? São casos todos terríveis. Mas, por exemplo, de um matador que ele matou... que é um clássico da literatura psiquiátrico-forense. Ele era prostituto e ele fazia ponto, foi pego com uma pessoa, que foi para casa dessa pessoa, tomaram uns drinks e ele matou. Matou sempre, ele tem 13 homicídios, é um assassino serial. Sempre nesse Sempre processo. no mesmo padrão, na mesma coisa. Aí eu pedi para ele, falei, escuta, você pode... me fazer, eu gosto muito disso. Você pode me fazer escrever uma carta com seus sentimentos, porque aí ele vai ter tempo para refletir, tempo para pensar, eu também vou estudar o que ele está colocando, etc. Eu gosto disso. Tenho até uma pequena coleção de carta de doentes mentais, de esses condutopatas, etc. Mas ele tem nesta carta, é impressionante. Ele diz que ele não tem culpa do crime que ele praticou. Ele fala assim, por que ele me convidou para tomar um drink? Se eu não tivesse convidado para tomar um drink, não teria morrido. Quer dizer, ele ainda culpa a vítima. Mas isso é relativamente comum. Essa moça glamourizada, que teve até filme, etc., que matou pai e mãe, mancomunada com dois indivíduos. Ela, quando a psicóloga perguntou para ela se ela estava arrependida do que ela tinha feito... O que ela falou? Ela falou meio arrependida, meio. Mas você conhece alguém que se arrepende meio de ter matado o pai e a mãe? Não, claro que não. Você acha que é possível? Claro que você briga com seu pai, você não vê a hora de arredondar. Com o pai, com a mãe, com uma pessoa querida. Meio. E isso ela falou ainda com uma certa... Não foi nem franqueza, porque ela não está 0 arrependida. Meio arrependida, não está arrependida. Mas as respostas são clássicas. Eu tenho várias nesse sentido de absoluta ausência de sentimento superior de piedade, compaixão e altruísmo. E isso leva a uma ausência da capacidade de criticar aquilo que faz. Se eu não sei o que eu fiz, eu não tenho crítica. E pode dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Dorme com a cabeça tranquila no travesseiro. Outro grande matador que teve também, um matador matou a família, pai, mãe, 3 irmãos. São casos clássicos que eu estou recordando aqui. Você está arrependido do que você fez? Eu examinei ele exatamente na data, uns anos depois, na data que ele tinha matado o pai, a mãe e 3 irmãos. Exatamente no mesmo dia. Aniversário. Estava fazendo aniversário do crime. Eu falei, fulano, você lembra? Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia tal, 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 tal. Você lembra desse dia? Um dia. Eu falei, mas escuta, há tantos anos, você matou seu pai, sua mãe e 3 irmãos. Também o mesmo diagnóstico de condutopata. O que isso representa para você? Ele falou, Guido, o que representa? Está fazendo 10 anos. O ano passado foi 9, o outro foi 8, o outro foi 7. Quer dizer, nada, é 0. Não há ressonância afetiva. Mas isso é só isso que eles têm de diferente? Não. Mas antes de a gente ir para outro assunto, e quando o indivíduo ele vai querer te falar que está arrependido só para ter um perdão ou para ter uma... Você consegue perceber? Meu amigo Vilela. Veja. Você entendeu, né? Claro, não, estou muito arrependido, não queria ter matado meus pais. Meu amigo, isso, para um psiquiatra forense de formação, não precisa ter muitos anos de experiência. Sim. Com um pouquinho de experiência, com 2, 3 anos de experiência, desde que tenha um pouco de experiência, que viva. Isso aqui é impossível. Dá para perceber na hora.
Além de você não aceitar, ainda você pega. Entendi. Pega e falou, para com isso, porque eu vou contar que você está me enganando, aí você vai se dar mal. Mas você estava falando da falta de arrependimento, qual outra? Você estava elencando. Você tem a falta, a falta de arrependimento, a ausência de sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo, e você tem também um desejo deformado. Desejo. O que seria isso, desejo deformado? Por exemplo, eu quero matar aquele indivíduo para ver cair porque eu acho graça. Ou para ver como é um corpo. Eu gosto de ver o corpo por dentro cair, do corpo. Ou abrir um corpo, sei lá. Ou algo nesse sentido. Ou fazer uma maldade. E atirar em animais para ver correr, pôr fogo no animal. São desejos deformados. Entendi. E outro também, que tudo isso é um grande pacote. Né? São parafilias que chamam? Não, parafilia é ligada à parte sexual. Tá. Isso é ligado a um desejo de... É um desejo deformado, um desejo Mas sempre relacionado à morte ou não? Não obrigatoriamente. Tá. E você tem condutopatas que não são assassinos por ação, e sim por omissão, quando não assassinos, criminosos, melhor dizendo. Ele pode ver uma criança se afogando e se divertir com aquilo e não ajudar, por exemplo? Ou indiferente com aquilo, ele não tem ressonância afetiva com o próximo. Ou, por exemplo, pessoas que são chamadas de abúlicas. Abúlica é aquele que não tem desejo de nada. Começa uma coisa e não leva para frente, faz outra coisa e já muda. Então eles, por exemplo, se você contratar uma pessoa dessa para ser babá, então é possível que, sabe, tanto fez, tanto faz. Então tem vários padrões nesse sentido. Então é o desejo, um desejo deformado. A deformidade daqui. Porque o desejo todos nós temos. Eu tenho o desejo de pegar. Comer jujuba. Ou eu quero trabalhar para ganhar dinheiro. Ou, enfim, fazer obras assim, assado, defender a minha família. Esses indivíduos. Esse desejo ele pode ser abafado ou ele pode ser realizado. Quando ele é abafado, ele não é criminoso ainda. Ele tem um desejo, por exemplo. Por exemplo, a falar com... Eu acho que é um dos crimes mais hediondos, né? Que é o contra a criança, né? Que é a... Como chama? Pedofilia. Sim. O cara pode ser um pedófilo. Sim. E aquele desejo está represado. A partir do momento que ele faz, ele o torna criminoso, ou ele já daquilo, desde que ele nasceu com aquilo. A sua pergunta é ótima. Você entendeu? Porque às vezes ele tem aquilo, ele está controlando, mas você sabe que a qualquer momento aquilo pode vir. A sua pergunta é ótima e ela vai dar uma forma para a gente poder entender bem até mesmo... Essa linha, né? Eu entendi. Boa. A sua pergunta é ótima. É assim. Porque tem gente que consome coisas na internet, por exemplo. Boa. Não, mas a sua pergunta é fundamental. Uma pergunta importante para esclarecer uma série de pontos. É assim. A condutopatia, a psicopatia e outros seus sinônimos é algo orgânico. Está no indivíduo. Sim. Não é que ele passou por uma vivência dolorosa, foi bulinado, um trauma e se tornou um assassino serial. Ou um condutopata ou um pedófilo. Não tem isso que a gente vê em filme. Às vezes vão buscar lá atrás um motivo. Rigorosamente não. Isso é um erro. Tá. Ele nasce com aquilo. Ele tem organicamente. Então eu vou chamar isso de potência. Tá latente dentro dele. Potência dele. Tá. Porém, todos os indivíduos, eles estão inseridos no mundo. Tá certo? Então, se ele tem muita potência, digamos, para pedofilia, ou para assassinato, para roubo, ou sei lá o que. Animal, sei lá. Etc. Se ele tem muita, nada segura. Nada consegue... Uma hora aquilo vai... E a partir do momento que começar, ele não aí para vai embora. mais. Vai embora. E quanto mais ele faz e dá certo, mais ele vai fazer. Mas nada segura. Porém, se eu tenho esta potência, mas é pequena, é uma pequena potência. Entendi. E eu estou no meio social altamente favorável e bom e sem... Pode ser que eu seja apenas uma pessoa meio estranha, mas nunca vá desencadear. Entendi. Agora, se esse mesmo indivíduo
com essa pequena potência, está num meio social desfavorável, ruim, agressivo, desencadeia. Entendeu? Potenciato. Nossa, agora entendi muito bem isso daí. Então, mas o seu trabalho, ou o trabalho de alguém que está convivendo com essa pessoa e percebe esse desejo represado, qual que é o trabalho? É você denunciar? É falar para ele procurar ajuda? Porque é um perigo, né? Quando que essa pessoa vai cruzar essa linha? Você faz uma pergunta que é quase que irrespondível. Não tem como, né? Não tem como. É, você sabe por que não tem como? Porque essa pessoa não vai falar sobre isso. Quando você convive, você... E tem algum problema, não sei o quê, a sua tendência é, às vezes como pai, minimizar, às vezes como marido e mulher é aumentar. Então não tem como, isso é para especialista. Mas esse conceito de potenciato, a potência é minha, orgânica, inata e muitas vezes hereditária. Ah, é? Não que um condutopata vai gerar um outro condutopata. Mas pode ser um caso de alcoolismo gerando um condutopata, uma esquizofrenia, etc. Então, isso Por que eu perguntei isso? Não existe linha direta assim. Porque às vezes você pode ver numa criança alguns atos de maldade. Como você separar aquilo? Falar, putz, se eu não cuidar disso, ele pode virar um condutopata. Posso responder? Claro. Deixem as crianças em paz. Porque a criança... Na infância e na adolescência são períodos muitas vezes condutopáticos normais. Porque qual o adolescente que não está rompendo com o pai ou com a mãe? Não digo todos, claro, mas muitos podem estar rompendo com os grupos, etc. Então, este diagnóstico só é possível na maior idade. Antes é perigoso, porque você vai errar. Mas, por exemplo, uma criança que gosta de maltratar animal, por exemplo. Porém, agora vem uma coisa. Porém, quando a gente examina adultos verdadeiramente condutopatas, eles sempre apresentam esses traços de deformidade na infância e na adolescência. Então, vamos lá. Nem todo traço condutopático, psicopático na infância e na adolescência vai dar um condutopata. Certo. Mas todo condutopata teve. Entendi. Entendeu? Então isso... Mas aí eu acho melhor deixar para especialista, deixa as crianças. O período de adolescência é assim mesmo. Eu acho que a gente não pode psiquiatrizar a vida. E claro, uma criança maltratando um animal... Tem que colocar os limites, né? Papai, mamãe, vem cá, o que você está fazendo para ele? O que você contou? Às vezes é culpa pode ser culpa dos pais. Entendi. Então, eu acho que não dá para generalizar. Acho que nós estamos conversando no geral, mas basicamente é isso. Entendi.